Sunny Sunny Cari Vanity, pessoal, estamos começando aí mais um vídeo. Eu não vou trazer muitas, muitas questões aqui nesse vídeo, até mesmo para a gente não alongar ele demais. Porém, teve um comentário, eu vou falar a respeito de um comentário aqui que eu li no canal, que ele me parece interessante, né? Então ele tem bem esse aspecto que muitas pessoas gostam, enfim, da DNA dos Vênetos, que querendo ou não, acaba ligando bastante com a história, né, dos Vênetos. Nós temos aqui o comentário, é uma pergunta e um comentário também, é um pouco longo, mas eu acredito que seja legal de a gente também saber, enfim, o contexto. Bom, tem uma pergunta para te fazer. Sabes se Veneza é etnicamente distinta das demais partes do Vêneto? Essa daqui seria a pergunta, né? Eu tenho dois samples em coordenadas do Global 25 de descendentes unicamente de Vênetos. Quando comparo os dois, a média do Vêneto, que eu acredito ter sido feita apenas com amostras da cidade de Veneza, eles apresentam uma inclinação maior ao norte da Europa. Infelizmente, eu, entre parênteses, ainda não tenho outras amostras de descendentes de Vênetos aqui do sul para ver se o mesmo passa com mais samples ou se tenho em minhas mãos pessoas de parcial ascendência cimbra. Enfim, ao ver esses dois, me surgiram mais dúvidas. Será que o povo do interior possui mais ascendência dos Vênetos antigos que os habitantes de Veneza? Existiam gregos na capital da Sereníssima República? O quão grande foi o impacto dos alemães na genética vêneta? Seria interessantíssimo se fosse possível analisar o DNA autossômico de cada província da região. É por isso que eu quis ler o comentário inteiro, porque ele, na verdade, ele difunde várias perguntas aí, todas perguntas interessantíssimas, então era preciso saber algum contexto em relação a isso. Primeiramente, eu vou tentar responder por partes, né? Agradeço aí pela pergunta, e, enfim, o contexto é ótimo, né? A gente poderia começar a ter um traço da história de Veneza, porque Veneza nem sempre foi Veneza, nem sempre existiu Veneza. É importante a gente se dar conta que Veneza foi construída pelos vênetos, que vieram de outros locais, principalmente do interior, é óbvio, né? Vieram, por exemplo, de Pádua, Oderzo, esses outros locais aqui, né? Enfim, Treviso provavelmente também, mas muito de Pádua, Oderzo, esses lugares aqui. E justamente por conta daquele tempo das invasões, que os germânicos, os bárbaros, começaram a chegar, e vocês sabem que os vênetos originalmente, a não ser que provem o contrário, eles tinham uma outra etnia, uma outra descendência, né, que chama-se de um povo autóctone, ou seja, um povo independente. Isso significa que a gente não pode dizer que eles eram germânicos, que eles eram celtas, que eles eram isso, aquilo. Não. Isso quer dizer que quando eles falam que era um povo independente, significa que Vêneto era uma etnia, assim como hoje a gente chama a etnia germânica, por exemplo. Ou seja, Vêneto era uma etnia. Então, é incorreto a gente pedir, os antigos vênetos, será que eram o quê? Eram celtas, eram germânicos? Não, nada disso. Porque, segundo os historiadores, enfim, toda uma tradição literária que nós temos até os dias de hoje, Vêneto era uma etnia diferente de todas essas outras aqui que vocês têm, claro, óbvio. Aí a gente consegue cair na discussão, era uma etnia indo-europeia? A maior parte dos autores apontam que era, sim, uma etnia indo-europeia. Então, trabalhando com o que se tem pela tradição, Vênetos era uma etnia indo-europeia, como assim nós temos as outras também. Então é incorreto a gente ficar querendo saber o que os vênetos antigos eram, se eram germânicos, eram celtas. Não, eles eram vênetos, porque era uma etnia, entendeu? Uma etnia que depois foi se perdendo, assim como a etnia celta se perdeu, né? Hoje nós temos aí os germânicos que sobreviveram como etnia em si, mas, por exemplo, os celtas, os vênetos e muitos outros grupos, enfim, romanos, enfim, os gregos também, porque são etnicamente miscigenados e bem miscigenados hoje em dia. Todas essas etnias aqui acabaram se miscigenando por conta de muitas invasões, né? Sabe-se Veneza é etnicamente distinta das demais. No início não, né? No início provavelmente não era etnicamente distinta, porque foi fundada pelos próprios vênetos, que fundaram principalmente essas outras cidades
antiquíssimas que existem no Vêneto, Pádua, por exemplo, né? Então, eles partem do mesmo grupo genético, o grupo dos antigos vênetos, e pronto, basta. Segundo a história e, de novo, né? Segundo a história e a tradição, a gente consegue ver que no tempo das invasões é muito provável que em Veneza o grupo étnico dos vênetos antigos é muito provável, mas não se tem prova, enfim, sobre isso, porque são coisas antigas. Mas é muito provável que o cepo genético original dos vênetos antigos tenha permanecido por um longo tempo ali em Veneza, né? Por um tempo um pouco maior agora do que foi nos outros locais do Vêneto, porque foram todos, digamos, usurpados, né, por outras tribos germânicas, pelos lombardos, a administração lombarda, e naturalmente acredita-se que muita cruza começou, né, a ocorrer a partir desse momento aqui. Então, provavelmente nesse período aí era mais ou menos todos iguais, e aí depois começou, né, essa cruz aqui, né? Mas é claro que Veneza não ficou livre disso, porque sim, existe ali migrações e depois outras pessoas, outros povos que iam em missão de paz, né, adentraram em Veneza. Sabe-se que também lombardos adentraram em Veneza, não para conquistar, mas depois, né, séculos mais tarde, quando praticamente todos já eram cristãos e todos já haviam, de certa forma, se moldado a uma macrocultura, principalmente depois que a Sereníssima República de Veneza fica tão gigante que abocanha todos os outros lugares ali, né? E forma então a República de Veneza, né? Fazendo com que exista uma paz duradoura em todos os locais que hoje conhecemos como região do Vêneto, e se expande para fora por conta disso, né? E começa a existir o estado do mar, né? Por conta dessa expansão que os vênetos vão para fora. A partir desse momento aqui também muitos trevisanos, paduanos, vicentinos e assim por diante, todas as pessoas do Vêneto, começa a existir sim um fluxo de imigração ali. Então, é muito provável que Veneza recebeu pessoas que vieram de Treviso, pessoas que vieram de Vicenza e assim por diante, também para dentro do seu território. A gente não deve esquecer que, por exemplo, tivemos aí várias expedições, várias navegações também no tempo dos descobrimentos da Espanha e de Portugal, em que existiram muitos, né, mercadores vênetos que saíram de Veneza, que tinham a sua sede empresarial, digamos assim, as suas empresas de investimento em navegação, na própria Veneza, e que muitos deles não eram originalmente venezianos, eram vicentinos, né, eram trevisanos e assim por diante. Então a gente já consegue ver que existiam outras pessoas do Vêneto já ali circulando livremente em Veneza e pronto, né? Isso aconteceu de uma forma livre. Será que o povo do interior possui mais ascendência dos vênetos antigos que os habitantes de Veneza? Isso daqui é uma coisa um pouco difícil da gente explicar, talvez. Eu não acredito que exista essa possibilidade de quem é do interior possua mais do que os habitantes de Veneza e assim por diante. Como eu falei, eu acho que aconteceu mais ou menos tudo ao mesmo tempo, e essas miscigenações com outros povos, né, da Europa, principalmente povos que vieram do norte da Europa, sejam eles da Escandinávia, assim como ocorreu com os lombardos, ou enfim, outros povos que vieram também da Polônia, da Hungria e assim por diante. Isso acabou fazendo com que aos poucos os vênetos sim ficassem miscigenados com outros povos. E não só isso, né? Enfim, povos que vieram de outros lugares também, os próprios romanos, povos que vieram do sul da Europa, né? Eslovênia, Dalmácia, houve bastante mistura com o pessoal da Dalmácia, porque, querendo ou não, Croácia, Eslovênia, esses lugares pertenceram à Sereníssima República de Veneza, e isso se presume um livre trajeto, né? Um vai e vem ali entre essa população. Então, não acredito, e pelo menos na minha concepção,
por aquilo que eu já estudei até então, não acredito que exista algum povo que tenha mais traços dos vênetos antigos ali dentro do Vêneto do que um outro, né? Então, isso daqui eu acredito que não. Existem gregos na capital da Sereníssima República? Pode ser, né? Pode ser que isso livremente tenha acontecido por conta do comércio. A gente não pode esquecer que é a capital da Sereníssima, Veneza, como é a capital do Vêneto, sempre foi um lugar ali de livre passagem para muitos comerciantes, para muitas pessoas do mundo, principalmente da Europa, né? Porque é onde estava ali o centro do comércio. Então, provavelmente, sim, muitos gregos foram parar ali e a gente não deve esquecer da história da ligação que teve a Sereníssima República de Veneza nos seus primórdios com o Império Bizantino. Enfim, até o momento em que o Império Bizantino ainda está de pé, a Sereníssima República de Veneza, apesar de não ser mais subordinada, né, não ser uma província do Império Bizantino, como era originalmente lá no início, continuava tendo as suas relações, né? Por bem ou por mal, de briga, era tapas e beijos, enfim, no final, mas continuava tendo, né, as suas ligações. O Império Bizantino tinha muita influência grega também, tanto que no Império Bizantino falava-se latim e grego. Portanto, provavelmente sim, existe assim uma certa influência grega, né, nos vênetos de Veneza, e provavelmente não só os vênetos de Veneza, os outros também, quem sabe, né? O quão grande foi o impacto dos alemães na genética vêneta? Isso aqui é uma coisa que a gente consegue explicar, mas se explica muitas vezes por territórios, por confins, por família, né? Existem algumas famílias que têm menos influência germânica e existem outras famílias que têm mais influências germânicas, digamos assim, famílias que estão mais ligadas aos confins ali, do norte do Vêneto, né? Que começa a subir um pouco mais. É muito provável que existam famílias muito mais ligadas a essa herança genética dos germânicos, enquanto talvez famílias que estejam mais no centro do Vêneto possuam um pouco menos. Mas é claro, como eu falei para vocês, querendo ou não, em maior número ou menor número, todos os vênetos possuem, porque foi uma região amplamente administrada por esses povos também, a não ser excluindo Veneza, nossa capital, que nunca foi administrada por germânicos, nunca foi administrada por bárbaros, mas sempre por vênetos. Inclusive vem daí a força da Sereníssima República de Veneza, da tradição dos vênetos, da verdadeira etnia dos vênetos, né? Daquela verdadeira tradição, enfim, do primeiro povo, né, que conquistou aquela região. Acredito que eu respondi, né? Eu respondi, óbvio, a gente não tem a resposta 100% para todas as coisas, para todas as perguntas, porque, infelizmente, a Sereníssima República de Veneza não existe mais, ou seja, o Vêneto, depois, quando foi anexado, né, quando foi anexado aos outros, a França, a Áustria e aí depois a Itália, ele perde essa autonomia de Estado. Estado, quando a gente fala estados da Itália, quando a gente fala sobre estados da Itália, estamos falando sobre pátrias da Itália. Porque o sentido primeiro da palavra Estado é nação, é pátria, tá bom? Pátria, nação é um conceito que vem depois, mas é pátria, como se fosse um país. Isso daqui é o conceito original da palavra Estado. Aí depois, nas Américas, principalmente o Brasil e os Estados Unidos, se encara o Estado como se fossem províncias. Mas esse não é um conceito original. Quando a gente fala sobre Estados italianos, estamos falando sobre pátrias dentro de um trecho de terra, de uma região. Assim como funciona os Estados ibéricos, por exemplo. Temos Portugal, tem Espanha, né? Ou, enfim, os Estados balcânicos, os estados escandinavos. Nós temos o quê? Temos Dinamarca, temos a Noruega e temos a Suécia. Então, quando fala sobre estados, estamos falando sobre pátrias, sobre países. Eu espero que eu tenha, né, contribuído com alguma coisa com esse vídeo. Já peço desculpa para vocês aí, qualquer, enfim, coisa que eu não tenha deixado esclarecido, mas vocês também podem comentar aqui e pedir, né? Ah, Fernando, você falou sobre isso, aquilo, como é que é? Explica um pouco melhor sobre isso, né? Porque a partir do comentário de vocês eu consigo trazer resoluções um pouco mais claras também. Muito bem? SCVD, Motsai Tsai, Strucon.